Fala, meu querido! Aê, gostei de ver. Isso aí. E aí, Cheguei, Fernando, cheguei. tudo bem? Fernando entrando aí. Freitas entrando aqui, Silvano. Grande Douglas, lutador do UFC, meu cliente, meu amigo, meu fiel camarada. Seja muito bem-vindo. Vamos começar então, Wallace Fly? Vambora, uai. Vamos decolar que tá na hora. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Doutora Márcia, minha querida aluna lá de São José do Rio Preto, seja muito bem-vinda. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Antônio Carlos Moraes. Para quem não me conhece, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou consultor e mentor de empresas familiares. Eu estou numa série essa semana de 7 lives seguidas, 7 dias, com 7 convidados. Cada dia é um convidado que eu estou trazendo aqui diferente para a gente falar sobre um assunto diferente aplicado ao mundo das empresas familiares. Obrigado aí pela mensagem de carinho, Douglas. Obrigado, Márcia. E hoje, o tema da live de hoje é vendas. Para isso eu contratei aí, eu convidei, na verdade, um grande especialista aí, que é o Wallace Fly, esse grande especialista aí de vendas, um cara aí com uma história de vida belíssima. A gente vai falar muito sobre a experiência do Wallace Fly em vendas e como é que essa experiência aí de vendas pode ajudar as empresas familiares, que é o nosso foco, é o nosso nicho. Aqui fala de vendas na área de empresas familiares. Não é isso, Wallace Fly? Te apresenta aí rapidamente aí pro pessoal. Fernando Marquezine, grande abraço, meu amigo. Tamo Olá, junto. queridos. Paulo Para mim é uma Nogueira, seja satisfação. bem-vindo. Vai lá, Wallace Fly, desculpa, vai lá. Para mim é uma satisfação poder estar aqui. Eu sou o Wallace Fly, proprietário da Fly Complock High Doces Finos e também pensador, né? Pois me formei, sou graduado em marketing, psicoterapeuta e coach, né? E hoje eu tive esse prazer de estar aqui com esse fenômeno, né? O Antônio Carlos Moraes, que está aí nesse foco, nesse objetivo de falar de empresas familiares. Né? E para mim é uma honra, satisfação estar aqui com você. Obrigado, Wallace Fly. Muito legal aí saber que você está aqui com a gente, aceitou o convite. Wallace Fly, antes da gente entrar na nossa pauta aqui da nossa live, me conta um pouquinho aí da tua história. Cara, deixa eu fazer um resumo aqui para o pessoal. Pessoal, o Wallace Fly, ele tem uma história de vida muito legal. O cara vende doces e ele sai para vender doces na rua, entra nos escritórios, entra nas lojas. O cara vende doce, gente, de terno, usando um terno, paletó e gravata. Imagina num calorzão desse do Rio de Janeiro, ele vai lá trabalhando de terno e com uma maleta. A gente acha que é um executivo andando na rua com aquela maleta, aquela pasta de executivo, e terno e gravata, mas não. É o Wallace Fly, o vendedor de doces. O Wallace Fly, eu vou te contar uma coisa, cara. Algumas coisas da tua história de vida, algumas partes da tua história de vida, cara, me lembra o já popularíssimo Rick Chester, cara. Um pouco a tua história de vida. Não sei se alguém já te falou alguma vez isso. Estou te falando aqui na live pela primeira vez isso. A nossa história se combina assim, porém eu comecei aos 6 anos de idade, o Rick vendia água. Aos 6 anos de idade eu iniciei vendendo doce numa barraca com a minha mãe, depois eu fui vender picolé pela comunidade do Morro dos Prazeres e a vida seguiu e entrou a Fly Complock High, porque eu costumo dizer que existe uma grande diferença de um profissional informal e um profissional que está implementando o seu serviço, né? Implementando o seu diferencial. E eu iniciei essa pegada de doce foi há 20 anos atrás. A empresa já existe há 20 anos atuando nesse mercado e toda
toda empresa que não tem diferencial, ela está fadada a fracassar, a cair. Então eu comecei a desenvolver técnica, foi lá atrás, desde os 6 anos de idade, eu já criava, já pensava no diferencial. Porque uma empresa, para crescer, ela precisa ter diferencial. Então eu nunca me vi como simplesmente um camelô. Eu me vejo, não, eu sou um empresário, porém não tenho loja física. Não tem lugar físico. Eu vou até os meus clientes, eu vou até as pessoas, apresentando a minha empresa. Depois que saiu o MEI, né? O MEI ajudou bastante para dar notoriedade, dar mais responsabilidade, né? E aí eu comecei a me desenvolver quanto empresário, microempreendedor individual, até porque eu sou a empresa, né? Então, se eu sou a empresa, eu preciso cuidar dessa empresa, porque as pessoas, elas primeiro compram, é a sua ideia, é aquilo que você passa, né? E aí foi surgindo, né, o crescimento, eu fui me desenvolvendo quanto empreendedor e fui aprendendo que quanto mais ajustado eu estiver, maior vai ser o meu alcance. Quanto menos ajustado eu estiver, menor vai ser o meu alcance. Então, quando você pega essa sacada e se adequa a um padrão, você começa realmente a marcar a sua história. E o Wallace Fly marcou aqui na minha cidade, que é Nova Iguaçu, né? Marcou porque, pelo diferencial do Wallace Fly, ele criou o quê? Conexão. Conectividade, isso gerou o quê? Que outras pessoas tivessem interesse de propagar, de compartilhar essa informação. E foi aí que saí em primeira vez no jornal O Dia, que foi a primeira vez que eu saí em alguma matéria, falando de mim e dos doces, do meu diferencial, daquilo que eu agreguei nos meus doces, e que fiz toda a diferença dentro de um cenário que tinha vários vendedores vendendo doce. Só que o Wallace não vendia doce, né? O Wallace entregava era simpatia, alegria, satisfação, prazer, né? E esse é um dos diferencial, né, da Fly Complot High Doces Finos. Essa empresa que já está aí atuando há 20 anos no mercado, no porta a porta, servindo com prazer, porque se você não tem prazer em servir, você não está apto a ir para a venda porta a porta. Porque a primeira coisa que precisamos ter é prazer em servir. Porque quem tem prazer em servir, um dia será servido. Então tem muita coisa para nós falar, mas fala, Antônio. O Evandro aqui falou, ele é lá de Belém do Pará, o Evandro escreveu aqui no Pará ele trocaria esse terno, hein? Porque lá é muito quente. Nada! Ó o segredo, ó o segredo. Se você for olhar para as pessoas que moram no deserto, o que elas têm mais? Roupa. Elas se cobrem. Por que elas se cobrem? Porque elas se protegem. E aí, lembra que o nosso corpo é 70% líquido e 30% matéria? Carne. Então, quando você fica exposto ao calor, o que acontece? A sua carne começa a ferver, a água começa a aquecer. Quando você protege o seu corpo, você fica numa temperatura mais estável. Só que, para você se habituar a isso, você tem que já vir se acostumando. E eu não ando de terno agora, há 20 anos. Eu ando de terno desde os meus 6 anos de idade. Porque eu sou cristão também, né? E na minha denominação nós já tínhamos costume de andar de terno. Então o terno já vem, ó, me acompanhando, ó. Então, para mim é fácil me habituar em qualquer ambiente. Depende do seu propósito. Quando você tem propósito, quando você tem objetivo de fato na sua vida, isso não passa a ser mais sacrifício, isso passa a ser prazer. Olha a maneira como ele ressignificou o uso de terno. No meus treinamentos, eu adoro falar essa palavra ressignificar. E você pode ressignificar do jeito que você quiser.
do jeito que dá certo para você. Você via alguma coisa de um jeito, você dava um entendimento, você tinha uma compreensão daquele fato, daquela situação de um jeito. Agora, você vai começar a ver aquele fato, aquela situação de uma outra maneira e você se conforma e aceita essa outra maneira e prefere se apegar a essa maneira do que se apegar à maneira antiga. Isso se chama ressignificar. Você muda o significado de uma situação ou um conceito ou um fato que aconteceu na sua vida ou que ainda acontece na sua vida de uma maneira que não pode fazer sentido para as outras pessoas, mas faz sentido para você. E é isso que importa. Não importa o que os outros pensam. O que importa é o que você pensa e o que dá certo para você na sua vida. Então, eu acho isso muito bacana, porque na minha área de empresas familiares, eu tenho que fazer muito isso. Porque o pai vê o filho de um jeito, o filho vê o pai de outro, ou a mãe. Um reclama do outro, o funcionário reclama do outro porque o outro não dá certo, porque o outro reclama. É uma insatisfação um com o outro dentro de uma empresa. Aí, pera lá, vamos ressignificar. Por que essa pessoa está fazendo tal coisa de tal jeito? Vamos se colocar no lugar dela e ver sobre a perspectiva dessa pessoa. Será que ela não está fazendo dessa maneira porque ela está passando por uma situação XYZ que a gente vai tentar investigar e ver o que aquela pessoa está passando para a gente poder se colocar no lugar dela e sentir a situação no lugar dela? Então, assim, ressignificar. Existem diversas estratégias, tem a constelação familiar, né, Wallace Fly, que é uma boa técnica, também é uma boa ferramenta para você ressignificar os fatos da sua vida. Então, Perfeito. o Evandro, vou te falar uma coisa, cara. Você que está aí nos assistindo, lá no Pará é quente pra caramba, mas aqui no Rio de Janeiro também. E às vezes aqui no Rio de Janeiro, talvez é pau a pau com o Pará. Às vezes é pior aqui do que lá no Pará, porque aqui passa de 40 graus. E lá em Nova Iguaçu, como o Fernando aí comentou, também é muito quente. Então, assim, independentemente de ser no Pará ou aqui no Rio de Janeiro, é quente pra caramba. Então, não tem como você dizer o que é melhor, o que é menos ruim para usar, onde é melhor ou menos ruim para usar o terno. Pessoal, é o seguinte, tem um aviãozinho bem aqui no canto inferior do vídeo. Compartilhem essa live agora com o maior número de pessoas possíveis, porque a gente tem que espalhar esse convidado maravilhoso que a gente está tendo o privilégio de ter na noite de hoje, que é o Wallace Fly, e falar de um assunto, pessoal, que é muito importante, que é a empresa familiar. Por quê? A maioria das empresas no Brasil e no mundo é familiar. Quando acabar, se Deus quiser, essa situação do coronavírus o mais rápido possível, que todos nós queremos que passe o mais rápido possível, quando a gente voltar a trabalhar, a gente precisa que a retomada da economia do nosso país seja a mais rápida possível. Mas para isso a gente precisa das empresas familiares, já que a maioria das empresas no Brasil e no mundo é familiar. Então as empresas familiares geram muito emprego, muita renda, muita arrecadação tributária. Então a gente precisa dar todo o suporte possível para esses tipos de empresas. Então compartilhem essa live aí com os contatos de vocês, nesse aviãozinho que tem aí no canto inferior da tela de vocês. E também tem aí quem está assistindo a gente não pode fazer isso, mas quem está assistindo tem uma opção aí de apertar para aparecer alguns coraçõezinhos. Eu já vi algumas pessoas apertarem. Quanto mais vocês apertarem nesses coraçõezinhos, mais vai impulsionar a nossa live aí no Instagram. Então vamos fazer isso, pessoal. Vamos mandar bala. Antônio, deixa eu só contar uma questão aqui. Em relação ao terno, às vezes as pessoas só verem a vitrine e não sabem o sentido real. O terno entrou na minha vida foi quando eu comecei a fazer o curso de Direito. E nessa questão, eu tinha que... eu acordava 3h30 da manhã para produzir, para quando chegasse 8 horas, para 9 já está tudo pronto, porque eu tinha que já estar no fórum para fazer conciliação no fórum de Nova Iguaçu. Posterior, eu tinha que estar já saindo do fórum para ir vender os doces e ir direto para a faculdade, que não era perto. Eu saía de Nova Iguaçu e ia lá para o Rio, para lá para Gami Souza, em Bom Sucesso ali na Brasil,
para poder fazer a minha faculdade. Então, o terno entrou por causa de uma necessidade, não foi uma jogada de marketing, não foi essa pegada de marketing, foi uma questão de necessidade. Posteriormente que virou marketing, porque as pessoas se habituaram tanto em me ver de terno, elegante, né, bem vestido, viçoso, ó, negro caro. E aí o pessoal começou a se conectar com isso. E, em contrapartida, o terno me ajudou em quê? Porque no bolso de dentro eu botava o saquinho, que na época era saquinho, eu botava aqui no bolso de dentro, no outro bolso eu recebia o dinheiro, botava no bolso, no outro bolso eu botava as moedas, então acabou sendo reutilizado. Então, as pessoas não tinham essa visão, essa clareza, o porquê do terno. E eu vi que o terno foi muito útil, porque me facilitou o quê? A vida. Porque quem é empreendedor tem que ter o quê? Agilidade, tem que pensar rápido. Porque aquele que não tem agilidade acaba, ó, naufragando no seu propósito. Então, por isso que o terno permaneceu, porque ele me protegia do sol, porque eu ando de um ponto ao outro de Nova Iguaçu. Quem conhece sabe, são 12 horas que eu andava por toda Nova Iguaçu, divulgando um objetivo. Eu tinha um propósito. Então, quando você tem meta, tem propósito, tem objetivo, você não para diante dos obstáculos, diante da dificuldade, mas você enfrenta porque você tem um objetivo claro para onde você quer ir, até que instância você quer chegar. Então, para você ser exemplo, você precisa ter uma coisa na sua vida: constância. Ser firme, ser constante. Porque quando você não tem constância, isso significa que você oscila. E quando você oscila na sua posição, você oscila no seu aspecto, você não gera empatia, você não gera conexão, você não gera conectividade. Você gera o quê? Distanciamento. Porque ninguém vai saber quem você é. Mas quando você, de fato, padroniza, a sua vida dá outro giro. Talvez o monetário não vai vir com tanta velocidade, mas o importante é que você já é reconhecido, não como nada contra a palavra ambulante. Ambulante é alguém que vai lá no mercado, compra o seu produto e sai vendendo. Empreendedor é alguém que faz o seu próprio produto e resolve lançar no mercado acreditando que é o melhor. Então, eu me considero como empreendedor, porque eu faço o produto, eu embalo o produto, eu organizo o produto, eu fecho o produto e saio para demonstrar meu produto. E eu acredito naquilo que vendo, eu acredito no sabor que tem. Não tem só carinha bonito, não. Tem qualidade, tem propósito. Pessoal, vocês estão percebendo a energia do Wallace Fly de falar, né? Isso, ele usa toda a energia, a empolgação dele, expressão corporal e por aí vai. E realmente isso daí é uma coisa muito importante. Para você empreender, você não precisa abrir um CNPJ. Você pega qualquer coisa, vai na rua fazer e pronto, vende, seja lá o que for que você vai fazer, você está empreendendo. Então, também tem um outro tipo de empreendedorismo, eu costumo falar para os meus clientes e alunos. Você não precisa pedir demissão do seu emprego atual para empreender. Você pode empreender dentro da empresa onde você está trabalhando, que é o intraempreendedorismo. Eu palestro acerca disso. Tá vendo? Eu palestro acerca disso. O intraempreendedorismo, você prepara um projeto, um plano de negócios, enfim, propõe a direção da empresa. Se eles toparem, aí você pede para ser o diretor, para ser o líder dessa nova área, e você toca, sendo que quem vai assumir todos os riscos, o que é bacana, vai ser a empresa, não vai nem ser você. Então, melhor ainda. Agora, continuando. Você falando aí da tua história de vida, cara, tu começou a trabalhar com 6 anos, então tu ganhou de mim, porque eu comecei a trabalhar com 7. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade na empresa do meu pai. Eu chegava lá na empresa dele, ficava assistindo ele dando aula. Obviamente, eu não entendia nada do conteúdo. Meu pai, professor de
português para cursinhos pré-vestibulares, não entendia mais nada do conteúdo, obviamente, por causa da idade, mas eu já entendia o brilho nos olhos do meu pai, o propósito que ele tinha naquele trabalho dele, o quanto que ele conseguia se conectar com os alunos dele, aquilo que você falou, a conexão. Tem que ter conexão para você poder vender, para você vender um conteúdo, para você vender uma ideia, para você vender uma proposta, para você vender uma solução. Para você conquistar o comprometimento das pessoas, tem que ter conexão. Tudo na vida é venda. Venda não necessariamente é troca monetária. Às vezes você quer fazer uma coisa diferente com a sua família, você tem que vender a ideia para eles. Então você tem que ser um vendedor, um bom vendedor em todas as esferas da tua vida. Então eu aprendi muito isso com meu pai. E além de aprender isso em sala de aula com ele, a maneira como ele vendia o conteúdo dele para os alunos, e o meu pai, sensacional como professor, eu tiro o chapéu para ele, não é porque meu pai não, porque realmente ele é fera. Eu acho que nem em Harvard eu encontraria um professor como ele. Eu poderia ficar aqui uma hora só falando da metodologia dele de ensino. Eu não vou ficar, mas a metodologia dele de ensino era única. Enfim, quando eu não estava em sala de aula, assistindo às aulas do meu pai, eu estava na gráfica da escola, ajudando no material didático para ser entregue para os alunos, ou eu estava servindo um cafezinho na sala dos professores e eu amava estar naquele contato com os professores. Dava intervalo de aula, eu ia correndo para a sala dos professores. Eu achava o máximo estar ali em contato com eles. E no restante do meu tempo eu estava no escritório do meu pai, vendo como ele despachava diversos assuntos com fornecedores, alunos, professores, parceiros e várias outras pessoas. Então, assim, eu achava o máximo estar ali na empresa do meu pai. Eu amava aquilo. Para mim, aquilo ali era praticamente um parquinho de diversão para mim. Só pelo fato de eu estar perto do meu herói, eu já achava o máximo. E eu adorava. Eu ia sem reclamar. Então, assim, tem muita gente que pode achar, que saco, vai para a empresa do pai. Que nada. Inclusive, eu incentivo donos de empresas familiares a levarem seus filhos para as suas empresas. Levem, porque se você quer que o seu filho se apaixone pela sua empresa, futuramente, comece a fazer com que ele se acostume com o ambiente da sua empresa desde cedo. Tem empresário que me procura dizendo assim: Antônio Carlos, o meu filho não tem interesse nenhum de trabalhar na minha empresa. O que eu faço? Ele não quer trabalhar, eu preciso dele para poder continuar tocando os meus negócios. Eu quero deixar um legado para a sociedade. Aí eu pergunto para ele: como é que o senhor se referia ao seu trabalho quando o seu filho era criança? Se não chegava resmungando em casa, se não chegava reclamando? Antônio Carlos, de vez em quando eu fazia isso porque o tempo era difícil, questão financeira, não sei o quê, problema com sócio. Pois é, aí está. O seu filho cresceu ouvindo que as suas queixas em relação à sua empresa. Então ele já criou um gatilho, um link de que a sua empresa é sinônimo de problemas. Então, por isso que ele não gosta da sua empresa, por isso que ele não tem interesse de trabalhar na sua empresa, porque ele ouviu isso. A não ser que o senhor faça um trabalho com ele de ressignificação, eu posso ajudar nisso para ver se atrai ele para dentro da sua empresa. Mas geralmente isso é difícil de acontecer, porque já é uma opinião formada, é uma crença já formada desde criança, e ele já criou um interesse em outras coisas para trabalhar em outros lugares. Então, Antônio Carlos... Estou doido para falar isso. Já está te esforçando todo aí. Fala. Então, e dentro desse aspecto, eu analiso esse aspecto em 4 pilares que precisamos, de fato, analisar. O ato de você ter ido com o seu pai para o ambiente dele de serviço, de trabalho, você entrou, de fato, foi num treinamento. Porque você começou vendo seu pai ativo ali, agindo, e você foi o quê? Se conectando com aquele universo, você foi entendendo. Então, a primeira coisa que, antes de forçar alguém fazer alguma coisa, você precisa levar ele para se conectar, entender os pormenores. Porque o treinar é muito importante, porque é através do treinamento que se nasce o quê? Um despertar para algo, um desejo para algo. Mas se você não participa de um treinamento, se você não interage com o universo, você não vai sentir a energia desse
nesse universo. Você não vai sentir o desejo de atuar, o desejo de fazer. Então, treinar é isso. O seu pai em nenhum momento falou para você que você estava treinando. Em nenhum momento o seu pai falou para você que ele estava te ajustando, te mostrando o caminho. Em nenhum momento ele simplesmente te levou: filho, vem trabalhar comigo. Filho, me ajuda nisso. Filho, me ajuda naquilo. E implicitamente ele já estava o quê? Te conduzindo, te dirigindo e te aguçando o quê? No aprendizado, te aguçando o quê? Em ler. Ó, tá vendo como é que o pai faz? Ó, o pai faz assim. Por que o pai faz assim? É por causa disso, disso, disso. Aí você foi pegando o quê? As sacadas, você foi pegando o quê? O feeling da questão. E aí foi gerando o que em você? A empatia, o desejo de ser igual, o desejo de assumir aquilo que era delicioso. Por que você viu como delicioso? Porque não foi colocado para você como obrigação, não foi colocado para você com peso, com aquele peso, você vai ter que assumir. Não, foi te conquistando, foi te desenhando. E é isso que falta em muitos empresários que querem que os filhos se envolvam, porque eles querem impor para os filhos. Toda vez que você impõe para alguém, não gera conexão. Todas as vezes que você impõe para alguém, não gera o despertar. Vai gerar o quê? Ah, que saco, já vem já o coroa, já vem já o pai já falar que eu tenho que assumir, que eu vou ser o sucessor. Eu não quero saber de nada disso. Por quê? Porque não houve a conexão. Porque não houve essa junção de entendimento. E no seu caso não, seu pai, implicitamente, ele não mostrou para você, mas ele estava te encaminhando, ele estava mandando energia para você, e essa energia foi te impactando. No meu caso, minha mãe, Margarete, e meu pai, João Batista, eles me impactaram, porque desde cedo, mamãe trabalhava para sustentar os filhos, mamãe botou lá uma barraquinha de doce para auxiliar meu pai, que já era também empreendedor, era eletricista de mão cheia, tinha uma empresa chamada Vitória Regi, e eu via meu pai lá na correria, minha mãe do outro lado correndo, mas minha mãe foi me ensinando o quê? Os princípios, o que entrar, você anota, o que sair, você anota, quem ficar devendo, você anota, lembra que você tem que ir lá cobrar, lembra? E eu fui pegando o que? A prática, a prática, eu fui interagindo com o universo. E para quê? Para que hoje, na vida adulta, eu pudesse assumir o quê? A postura, assumir o quê? O treinamento e falar: eu fui treinado e continuo sendo treinado, porque a vida, ela está em constante evolução. Ela está evoluindo sempre. E quando você se permitiu a esse universo, tudo se transformou na sua vida. E hoje você estimula outras pessoas a fazerem da mesma forma, a interagir. É o que eu faço também, porque eu também atuo no coach, eu também atuo como terapeuta, e eu sei o que você está falando. Eu sei de fato o real, né? Porque o estudar é isso, né? É conexão. O estudar é amor, é apaixonante, é uma coisa extraordinária que dá brilho nos olhos, porque você sabe que você de fato está agregando. O Wallace Fly, o Fernando aí está colocando várias postagens que mostram, né, Fernando, o quanto nós dois aí temos muita coisa em comum. Você começou aí desde criança também no escritório do seu pai, ele já foi te ensinando a área de direito aí desde cedo. E é isso aí, meu amigo. O Edinaldo, eu acho que esse é o nome dele aqui que eu olhei passando. Edinaldo Basílio. Edinaldo Basílio, meu amigo. O Edinaldo Basílio fez uma pergunta já faz um tempinho. Gostaria de responder. Ele perguntou aí qual é o maior desafio de gestão de pessoas numa empresa familiar. Vamos lá, Edinaldo. Eu fiz um vídeo lá para o meu canal do YouTube, onde eu pergunto assim, qual é o maior desafio das empresas familiares e, consequentemente, da área de gestão de pessoas. Porque a área de gestão de pessoas ela é crucial para justamente administrar o maior desafio das empresas familiares. Qual é? Pensa rapidamente, o maior desafio das empresas familiares é o ego. É o ego das pessoas. É aquele parente que não quer dar o braço a torcer. Ele está errado, mas ele não admite. Mas ele não admite para outra pessoa, ele não admite, né? O que é pior, ele não admite para ele mesmo.
e ele quer ficar defendendo uma ideia, mesmo que todo mundo esteja contra, mas ele quer ficar defendendo, porque se ele abrir mão da ideia dele, isso fere com o ego dele. Parece que ele está demonstrando fraqueza para as pessoas, quando na verdade ele não está demonstrando fraqueza, ele está demonstrando humildade. Essa é que é a verdade. E quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa ela defende algo que não vale a pena, que não faz sentido, ela demonstra arrogância, ela demonstra falta de humildade. O oposto da arrogância é humildade. Quando você não é arrogante, é porque você é humilde. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas duas palavrinhas. Então, numa empresa familiar, o grande problema é o ego das pessoas. Todo mundo quer opinar. Em empresas multifamiliares, por exemplo, onde há 2 ou mais famílias, todo mundo quer mandar na empresa. Existe um ditado que diz: muito cacique para pouco índio. Numa empresa familiar isso existe. Se deixar a sogra, o primo, pessoas que não fazem parte da família, não fazem parte da empresa, melhor dizendo, acabam palpitando muito na empresa, acabam dando pitacos, todo mundo querendo se meter, ou então na empresa todo mundo quer ser líder, ou ser chefe, pelo menos você não consegue ser líder, quer ser chefe, e poucos querem obedecer. Então, assim, muita gente quer ser martelo antes de ser prego numa empresa familiar antes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o ego das pessoas. Eu fiz um vídeo lá no YouTube sobre isso. Então, a área de gestão de pessoas é fundamental para administrar esse jogo de vaidade que há numa empresa familiar entre os mais diversos familiares. E numa venda também há ego, não é isso? Como o Fernando falou, diálogo com amor é fundamental. É isso aí, Fernando. Sim. E ego numa venda também existe, porque às vezes o cliente discorda de um vendedor. Aí o vendedor ele tem um ego dele ferido. Aí ele entra, às vezes, numa discussão. Ele quer convencer um cliente de que o produto dele é bom, mas essa discussão não é legal, não conecta. A discussão, ela desconecta. A venda tem que ser uma construção de conexão entre o vendedor e o cliente. Não é isso, Wallace Fly? E quando você vai para o ego, quando você não quer dar o braço a torcer, você perde essa conexão. E às vezes é muito bacana quando a gente tem um vendedor que diz assim: me desculpa, eu estava errado. Me desculpa, eu me enganei. Oi? Ou então, não compre esse produto. Esse produto ele não é o melhor para você. Eu tenho um outro produto que é mais barato, mas ele vai te atender melhor. Aí o cliente vai pensar: poxa, esse cara está a fim de me vender um produto que é o melhor para mim, não é o melhor para ele, não é o que vai trazer a maior comissão para ele, não é o mais caro da empresa, é o mais barato, porém é o que ele vê que tem mais a ver com o meu perfil. Então, ele entende as minhas necessidades. E dentro disso aí, nós vamos falar de qualificar. Quando você se qualifica, você deixa de ter essa postura agressiva. Porque você se torna, de fato, um profissional. Você se torna, de fato, alguém que não quer simplesmente vender, quer encantar o cliente, quer conquistar o cliente, quer fidelizar o cliente. E no ato de você querer fidelizar, você se preocupa com a sua qualificação e depois você se preocupa com a qualidade da entrega. Porque quando alguém tem uma objeção acerca do preço, você demonstra o quê? Mas o que tem nesse produto? Aí você começa a especificar: esse produto é assim, assim, assim. Olha quantas coisas foram agregadas nisso aqui. Por isso que esse produto tem esse diferencial. Não é que ele seja caro, ele tem um preço diferenciado. Mas se esse aqui não te atende, eu tenho um outro produto aqui que também tem qualidade, porém o sabor é outro, é diferenciado. Eu tenho os dois mix para você. Eu tenho os doces caramelizados e eu tenho os doces tradicional. No caramelizado é X, no sem caramelo é Y. Mas ambos são bons, mas vai depender do quê? Do seu bolso. Então eu não me desqualifiquei, eu não menosprezei o meu produto, eu não tive que baixar o preço, pelo contrário, eu franqueei a ele uma oportunidade de ter um bom atendimento, sem ser grosso, sem ser ignorante, sem faltar com a ética, sem faltar com respeito. Às vezes as pessoas falam: Wallace, o seu doce...
eu falo, depende do ponto de vista. Para mim, o meu doce é o melhor, mas em nenhum momento eu vou desqualificar o produto do meu concorrente, porque eu não preciso disso. Quem tem realmente qualidade não fica desqualificando o outro, mas coloca, não, meu produto tem o meu diferencial. Se você quiser vir para a minha vibe, seja muito bem-vindo, estou aqui para te servir. Mas se ele te atende melhor, também fica à vontade, mas se quiser que eu seja aquele que vai estar te servindo, eis-me aqui. Então isso vai falar de qualificação. Quando você se torna realmente profissional, porque tem muitos amadores na empresa familiar, muita gente sem qualificação, quer ser chefe sem ter noção de administração, sem ter noção de pensamentos estratégicos, quer botar lá, fazer um marketing, não sabe nem o que é o marketing, não sabe precificar preço, não sabe o que é o produto, não sabe falar do produto, não sabe colocar preço, não sabe aonde vai vender, para quem vai vender, qual é o nicho que você está, não sabe de várias coisas. E aí o que acontece é uma balbúrdia. Por quê? Todo mundo quer falar, tem que entrar, mas ninguém se preocupa em padronizar. Em se padronizar, em organizar a empresa para que as coisas comecem a acontecer. E você vivencia isso sempre, porque você vai ver que o gargalo está onde? Nos papéis. Está onde? Nos pontos vitais que tinha que estar em harmonia e não se tem harmonia, não se tem conexão. E aí gera o quê? Transtorno. Gera o quê? Falta de conexão entre os responsáveis da empresa e logo vai acarretar onde? Gargalo aonde? Na hora de se efetuar uma venda, na hora de se efetuar uma fidelização, porque quantas vezes a gente já viu numa empresa familiar os donos discutindo diante do cliente, batendo boca, eu que sou o dono, sou eu que sou o dono, ali naquele ego, como você falou, no ego ali gritando, eu sou o dono, eu sou o proprietário, ao invés de focar no objetivo maior, é de apresentar o produto, mostrar a qualidade que ele tem, qual é o diferencial da sua empresa, olha como meus funcionários trabalham feliz, porque essa empresa realmente é uma família, onde temos harmonia, tudo está no seu devido lugar, o marketing está aqui, a administração está aqui, o departamento pessoal está aqui, e tudo em harmonia. E quando há harmonia, é impossível não acontecer o resultado. Mas vamos seguir. Vamos lá, a gente está entrando nos nossos últimos 20 minutos aqui de live. Eu estou acompanhando. A Viviane falou aí de meritocracia. Viviane, muitas vezes numa empresa familiar, a meritocracia não dá certo. Por que ela não dá certo? Porque tem aquele membro da empresa familiar que não trabalha, não tem a mesma dedicação, e ele quer ganhar a mesma coisa daquele que trabalha mais duro, que se dedica mais, que tem mais competência e qualificação para trabalhar na empresa familiar. Então ele vai fazer de tudo que ele puder para melar a meritocracia. Para a meritocracia não dar certo. Para você poder implementar a meritocracia, antes você tem que cuidar da cultura da empresa familiar. A cultura da empresa familiar é impressionante. Esse assunto surge em todas as lives que eu faço. Durante essa semana, são 7 lives seguidas. E todas as lives estão aparecendo esse assunto. Não é à toa que a primeira live que eu fiz, na segunda-feira, o tema era cultura. Cultura da empresa. Então, assim, antes de tocar nesse vespeiro, vamos dizer assim, tu tem que cuidar da cultura da empresa familiar. Toma muito cuidado com isso daí. Então, para isso, você vai precisar de ajuda externa, de pessoas que vêm de fora, que não tem nenhum interesse assim em nenhuma das partes, e o interesse é único e exclusivamente na empresa. Uma pessoa assim totalmente neutra para poder trabalhar com isso. Meritocracia é uma excelente ferramenta de gestão. Pode aumentar a produtividade da empresa absurdamente e o comprometimento dos colaboradores também. Mas ela tem que ser colocada em prática com cuidado. Wallace Fly, uma coisa que eu quero te dar um exemplo de vendas. Cara, a gente está até fugindo um pouquinho aqui da nossa pauta, mas vamos lá. Tu te empolga, eu me empolgo, aí tu te empolga, eu me empolgo mais, eu vou passar dessa energia boa para o outro. Cara, eu estava lembrando de uma situação que aconteceu comigo, não tem muito tempo isso.
foi antes desse coronavírus aí aparecer, eu mudei de plano de saúde. Então, assim, o meu maior interesse não era saber de aspectos técnicos do plano de saúde. É isso aí, Viviane, tamo junto. O meu maior interesse não era saber dos aspectos técnicos do plano de saúde, cobertura, médicos, seja lá o que for, porque eu sei que o plano era bom, ou no mínimo razoavelmente bom. O que eu queria saber é o seguinte: o plano de saúde cobre o Hospital Copador, que é o hospital talvez com a melhor maternidade do Rio de Janeiro? Porque o que eu quero saber é se o meu filho vai ser bem atendido. Eu não quero saber da parte técnica. Então, assim, tem muitos vendedores que não se conectam, não ficam muito presos ao conteúdo da venda, ou, como alguns gostam de dizer, a parte técnica, ficam presos à parte técnica e se esquecem da emoção. Gente, se vocês tiverem que sair da live de hoje com um ensinamento, saiam com esse sobre vendas. Vendas é emoção. Vocês querem um exemplo? Uma mulher vai para um shopping. Ela não quer comprar um vestido. Ela não quer, mas ela vê um vestido lindo, maravilhoso, ela diz: aquele vestido foi feito para mim, eu preciso dele. A mulher foi para o shopping sem pensar em comprar vestido, ela queria comprar outra coisa totalmente diferente. Ela queria comprar comida, por exemplo. Mas ela viu um vestido lindo, maravilhoso, ela diz: eu preciso dele. Aí, por que ela diz que eu preciso dele? Essa é uma venda racional ou emocional? É emocional. Aí ela já começa a se imaginar na festa de formatura da faculdade, com aquele vestido maravilhoso. Ou então ela começa a ver que ela vai para a festa da sogra para poder ver qual é a mulher que vai ter com um vestido mais bonito do que aquele. Enfim, ela começa a imaginar todos os cenários possíveis em relação a ela usando o vestido. Então, gente, venda é emoção. É a mesma coisa o plano de saúde para mim. Para mim era emoção, era o meu filho ali que estava falando mais alto. E quem está assistindo a gente aí que tem filho sabe que isso é muito importante para fazer uma venda. Não é isso, Wallace, você fala aí? Perfeito. Mas uma preocupação que nós precisamos ter nesse aspecto é que você, como participante, membro de uma empresa familiar, você precisa se preocupar também com o perfil de quem você está atendendo. Porque eu tiro um exemplo meu. Eu, quando estou num consultório, a minha postura é de uma forma. Agora, quando eu estou lá no camelódromo, eu vou falar na linguagem deles. Eu não vou ficar falando rebuscado. Eu vou falar: fala, pessoal! Toda hora, hein? Ó, vambora, sai daí, Temer. Começo a brincar com eles, interagindo, porque é outro nível. Então você precisa, antes de fazer qualquer abordagem, você precisa se conectar com o universo que você está interagindo. Porque se você não se conecta, você vai começar a querer mostrar intelectualidade, vai querer começar a falar bonito, vai querer começar a mostrar que é inteligente. Eu aprendi agora, há um tempo atrás, que eu sempre queria mostrar meus títulos. Só que eu não preciso mostrar meu título, eu preciso ser. Porque quando você isso independe de título. Porque quando você é de verdade, as pessoas te valorizam pelo que você é, não pelo que você tem. Certa feita eu estava falando com um amigo que queria fazer uma parceria, ele queria já me falar dos status que ele tinha. Eu falei: para tudo. Eu não estou contigo, não estou querendo fazer parceria contigo pelo que você tem, pelo que você já conquistou, pelo que vocês ostentam. Não, eu quero fazer com você. Porque a minha conexão não é com seus bens. A minha conexão é com você. Então, quando você está falando com um cliente, você precisa se conectar com ele, olhar dentro dos olhos dele, sentir a dor dele. Porque você pontuou aí: a minha dor, eu não queria, naquele momento, a minha mente não estava focado em questões técnicas, do que eu tinha direito, do que eu não tinha direito. Eu queria saber o que vai me proporcionar esse plano de saúde. Esse plano de saúde vai te proporcionar os hospitais top, onde o atendimento é qualificado, é de acordo com o seu perfil, é de acordo com a sua característica. Isso para você foi importante. Então,
Isso você só vai compreender quando você estiver aonde? No campo de atender, de acordo com o perfil do cliente. Não adianta eu tentar falar strawberry cream, fruit lapastel, milk coconut, e se a pessoa não quer ouvir milk coconut, aí eu vou ter que... Não, tem leite ninho, tem coco, tem morango, mas outros não, já se conectou. Aí eu falo em inglês, depois falo em francês, falo em português, falo em japonês, mas o importante é a conexão. Quando você se conecta de fato com sua audiência, a sua audiência vai corresponder a você, porque vai ver que você não está sendo fake, vai ver que você não está plagiando, vai ver que você está se entregando, de todo, você está ali presente com eles, você não está falando palavras eloquentes para mostrar a sua intelectualidade, mas você está ali simplesmente se conectando, falando, olha só, sua empresa está quebrando por causa disso, está faltando organização, está faltando planejamento, está faltando isso, isso e isso. Quem de vocês aí está qualificado nisso? Quem de vocês sabe fazer isso? Quem de vocês tem a empatia? Tem gente que não é simpático, não passou ainda pelo treinamento com Wallace Fly ou com o Antônio Carlos, entendeu? Não passou ainda, então não tem a empatia. Tem gente que é bronco, é grosso. Então, por isso que você tem que trabalhar de acordo com o seu perfil. E muitas empresas têm quebrado, têm deixado de realizar grandes negócios porque não tem ninguém no seu quadrado, não tem ninguém harmonizado com o seu propósito de vida, com a sua identidade bem ali exposta, qualificada. E logo não tem padronização. E quando não tem padronização, não vai ter como ajustar. Vai ajustar o quê se está tudo bagunçado? Agora, quando tem treinamento, quando tem qualificação, que gera qualidade e padronização, aí é mais fácil ajustar, porque você vai ver o que a sua concorrência está fazendo, você vai ver o que os outros estão fazendo que a sua empresa não está fazendo, e você vai começar a fazer o quê? Se adequar, se moldar a um padrão. Então é muita coisa para falar em uma hora, cara, é muita coisa. Com certeza. Eu falo assim, Fly, assim, essa questão de começar a gente se conectar com a pessoa é o que acontece comigo quando eu converso com donos e herdeiros de empresas familiares. Porque como eu trabalhei com meu pai e com as minhas irmãs, eu sinto as dores deles. Eu sei as dificuldades de trabalho em família. Porque o que eu estou vendendo ali é minha história de vida. É a minha experiência, o que eu aprendi trabalhando com a minha própria família, o que deu certo e errado, e eu levo essa experiência para outros clientes. Então as pessoas se conectam comigo com extrema facilidade por causa disso. Eu escuto várias vezes a pessoa falando, finalmente eu estou conversando com alguém que entende da situação que eu estou passando, que entende a minha realidade. E eu não trabalhei apenas numa empresa familiar, eu trabalhei numa empresa multifamiliar, que é ainda mais complexa do que uma empresa familiar. Que são várias famílias. Uma coisa é você chamar a atenção do teu filho, outra coisa é você chamar a atenção do filho do teu sócio. Então é ainda mais difícil. O Henry Júnior está falando aqui, eu trabalho no escritório do meu pai desde que eu saí do colégio. Aprendizado para toda a vida. É complicado, mas é bacana. Exatamente, Henry Júnior. Tem tudo na vida, né? Tem seus prós e contras, tudo na vida. Na empresa familiar também. Tem gente que só vê problemas em empresa familiar. Mas eu amo esses problemas, eu amo lidar com esses problemas, eu amo lidar com esses universos. Então vamos dar uma dica? Vamos dar uma dica? Está na hora das empresas contratarem nós para darmos um treinamento. Porque quando elas contratam e entra alguém neutro dentro ali para falar aquilo que o outro queria falar, mas não sabe como falar, tudo volta para o seu lugar, porque aquela pessoa é neutra, não está puxando nem para um lado nem para o outro. Ela vai falar tudo aquilo que você tem necessidade de falar, mas que você já está cansado de falar, mas não consegue se conectar. Então, o Wallace Fly está aqui, o Antônio Carlos está ali para atender todo esse povo aí que está precisando de feedback, para gerar network novos, gerar conexões novas. Então, se você realmente quer crescer, quer expandir, preste atenção nessa live, compartilhe essa live, porque tem muita coisa, porque o tempo não nos permite, tem muita coisa para se falar de gestão, de estratégia,
Mas como você vai falar de estratégia para alguém que não está organizado em nada? Não tem como você dar estratégia. Vamos fazer isso aqui se não tem harmonia, não tem uma só linguagem. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo, quer ser o bambambam, quer que a sua opinião prevalece, ao invés de focar no objetivo, focar naquilo que de fato é importante. A empresa crescer, a empresa expandir, a empresa decolar. Então, para a empresa decolar, o que tem que acontecer? Harmonia entre as partes, a bilateralidade, acho que é isso. É bilateral, o interesse é de ambos que a empresa cresça. Só que o eu tem que deixar de lado. Então, isso vai falar do quê? Humildade e simplicidade. Quando você tem humildade e simplicidade, você para ouvir e deixa ser pontuado os pontos que você não tem positivo. E aí, aquilo que não é positivo, você vai ouvir e vai procurar melhorar. Só que quando não há essa harmonia, fica difícil para se tratar de vários aspectos, porque é um turbulhão de coisa envolvido para chegar a um objetivo. Então, essa live vai ser pouca para nós podermos falar. Vamos lá, Wallace Fly. Vamos lá nas considerações finais. Henry Júnior, com certeza, eu vou compartilhar essa live lá no Stories, fica tranquilo. Pessoal, é o seguinte, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, onde todos os dias eu compartilho conteúdo sobre empresas familiares lá naquele grupo do WhatsApp. Pode me mandar uma mensagem no direct, ou então no meu telefone, que eu vou escrever aqui agora para vocês. Tanto faz para vocês entrarem no meu grupo do WhatsApp. Eu também tiro dúvidas de empresários nesse grupo do WhatsApp. E outra coisa, pessoal, eu faço mentoria para empresas familiares e aqui para essas pessoas que estão assistindo essa live de hoje, eu vou oferecer apenas 3 vagas para os 3 primeiros que me procurarem. Me manda aí uma mensagem no Instagram assim que terminar essa live, ou então me manda aí no WhatsApp, que eu acabei de mandar meu WhatsApp. É uma sessão gratuita, experimental de mentoring, para a gente bater um papo e já começar a levantar soluções para você logo colocar em prática na tua empresa. Então, não perde tempo. Até meia-noite de hoje, me manda uma mensagem aí no WhatsApp. Acabei de colocar meu telefone aí. Ou então me manda uma mensagem aí no direct. É isso aí, E eu deixei o meu aí embaixo também, para você que está desmotivado, está sem direção, não sabe o que fazer da vida. O Wallace Fly está aqui para te auxiliar, porque a conexão é uma só. O propósito é um só, de ver você crescer, de ver a sua empresa crescer, desenvolver. Se a sua equipe de venda está desmotivada, o Wallace Fly está aqui para motivar a sua equipe de venda, a focar, a fazer verdadeiramente eles entender que eles fazem parte do processo. Então, também me chama no direct, também ou no meu WhatsApp, botei o meu WhatsApp aí principal, estou aqui para te servir, ok? Porque o meu prazer é ver você subir e se desenvolver. Você se desenvolvendo, bônus para ambas as partes, porque esse é o foco, é o crescimento e é o desenvolvimento. Vamos junto nessa. Carlos, ó. Muito bom estar contigo. Muito bom. Fly, muito obrigado por ter aceitado esse convite aí. Foi um prazer dividir essa live com você. Essa vai ser a primeira de muitas ainda que a gente vai combinar de fazer. Beleza, meu amigo? Um grande abraço aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Um beijo no coração de todos vocês. Bom descanso. Boa noite a todo mundo. Te agradecer minha audiência também. Obrigado a todos de Nova Iguaçu e desse mundo afora que esteve aqui conosco nessa live. Nós não vamos parar. Continua nos seguindo. Segue o Antônio Carlos aí. Pessoal do Antônio Carlos, segue o Wallace Fly lá. O Fly eu já botei aí como que tá aí no exposto para vocês. Nos segue aí porque tem muito conteúdo bom, só depende do vosso interesse, ok? Show de bola, Um abraço, Negro Caro e eu me amo. Moleque! Vamos junto, gente. Junto, tchau. Show! Deus abençoe.